Muito obrigada, José. Obrigada pela acolhida, pelo carinho dos amigos aí de Franca. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. E como José já adiantou para a gente, a nossa fala hoje aqui ficou a cargo aí do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente tecer um comentário aí sobre os itens 6 e 7, não creais em todos os espíritos. E esse capítulo, né, ele vem sendo trazido aí a alguns itens anteriores, vocês já viram, né, já comentaram sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E aqui Kardec escolhe colocar um chamado, assim, né, uma exortação para que a gente tenha cuidado em não acreditar em todos os espíritos. E esse é um dos conceitos chave principal da doutrina espírita, de como ela foi construída desde o início, né, no intercâmbio com os espíritos, nessa troca por meio da mediunidade, quando os espíritos vêm trazer os ensinamentos que trazem, trazer as suas experiências, né, de espíritos desencarnados, por meio dessa troca, a gente começa a ter mais condições de compreender um pouco essa vida de além-túmulo, essa vida de uma maneira mais ampla, né, dos espíritos. E a partir dessa troca, então, muitas pessoas podem se perguntar, né, quem são esses espíritos, como é que funciona tudo isso, tudo que eles dizem é verdade, são seres especiais que têm toda a verdade em seu conhecimento e trazem tudo isso para nós, são seres especiais na criação. E aí a gente vai começar então a nossa reflexão como o próprio Kardec começa nesse item, a partir da seleção que ele faz de um trechinho da primeira carta de João, no seu capítulo 4, que diz: Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Kardec sempre faz isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz esse livro exatamente como um comentário de muitas das passagens dos Evangelhos de Jesus, e também das cartas, como é esse caso aqui, né? Uma carta de João. Kardec seleciona alguns trechos e comenta, mostrando para nós quanto a luz que a doutrina espírita nos traz, ela facilita, né, ela possibilita que a gente possa compreender melhor esses ensinamentos que já estavam presentes desde lá da época de Jesus, né, naquele contexto da segunda revelação, quando a gente recebeu a bênção do alto, né, pela misericórdia do Pai, de ter conosco Jesus encarnado aqui, trazendo os ensinamentos do alto, trazendo a lei divina como seu evangelho, que a gente lembra sempre, né? O evangelho não são os textos efetivamente, mas é toda a vida que o Cristo viveu. Então ali e antes até, né, com a primeira revelação, a gente começa a ter esse investimento espiritual, e aí vem Jesus e depois a doutrina espírita nos ajudando a compreender cada vez melhor esses ensinamentos que a gente já vinha recebendo em épocas, em momentos diferentes. Mas então, nessa carta de João, ele é bem claro desde o início, dizendo: não creais em qualquer espírito. E aqui eu já gostaria de ressaltar uma coisa muito interessante. João está falando abertamente sobre espíritos. Às vezes, a gente tem
o entendimento, assim, ou a gente acredita que essa revelação, digamos, né, dos espíritos, da vida espiritual, é uma coisa exclusiva da doutrina espírita, e que isso nasceu com a doutrina espírita, né? E muito pelo contrário. É claro que Jesus, muitas coisas, como ele mesmo disse, ele não pôde aprofundar em muitos dos conhecimentos da lei divina, das realidades espirituais, porque ainda não era o momento. A humanidade estava num outro estágio, a gente tinha outras coisas a aprender primeiro como base, e ele mesmo, né, ressalta isso, que muitas coisas que ele ainda precisava desdobrar não seriam feitas naquele momento. Então, às vezes a gente fica com uma falsa impressão de que ali, naquele momento com Jesus, não existia essa consciência, essa troca, esse conhecimento dos espíritos desencarnados e da troca mediúnica entre esse plano material que nós vivemos e o plano espiritual. E esse início aqui da fala de João já deixa bem claro para a gente que não era bem assim, porque ele diz: não creais em qualquer espírito. Então, se ele está falando sobre isso, é porque já existia ali, sim, um conhecimento sobre espíritos. E a gente vai ver isso em vários outros momentos no Evangelho, inclusive com relação a espíritos que intentavam prejudicar os seus semelhantes, como nos casos obsessivos. A gente vê isso relatado várias vezes, em vários casos de obsessão que são contados ali nos evangelhos, né, casos de cura, enfim, muitos deles. Então, a gente vê que existia, sim, um conhecimento um pouco sobre isso, claro, não tão aprofundado, né, não tão explicado como a doutrina espírita vem trazer depois, mas isso já existia. Paulo também, em suas cartas, deixa bastante claro o quanto esse intercâmbio era presente. E, através da leitura do Paulo Estevão, por exemplo, que narra ali um pouco mais profundamente dos bastidores da vida de Paulo, a gente percebe o quanto isso era intenso já naquele momento. Paulo tinha o amparo direto ali de Estevão, depois de todo o processo em que Paulo começa a perseguir os cristãos, né? Estevão é morto por conta disso, mas depois, quando da conversão de Paulo, Estevão vem trabalhar diretamente com ele ali como um braço direito mesmo, no plano espiritual, e a gente vê isso muito claro ali em Paulo, e ele deixa isso também transcrito em algumas das suas cartas. Então, esse era um primeiro ponto para a gente compreender que esse intercâmbio já existia, já se falava, já se conhecia, né, sobre espíritos. Isso é tão antigo quanto a própria humanidade, porque nós somos espíritos. E essa é a grande a grande chave que o Espiritismo nos traz, revelando tudo isso, porque a gente pode compreender que essa é a nossa jornada evolutiva, essa é a nossa vida, ora encarnados, ora desencarnados, nós somos o mesmo espírito em evolução, em trânsito, né, aí na vida. Então, isso é muito interessante de perceber. E aí a gente retorna, então, um pouquinho para a codificação, como a gente vinha falando, o início da doutrina espírita, quando os espíritos começam ali, através desse intercâmbio e através do trabalho muito criterioso de Kardec, ele começa a pegar, então, algumas informações que os espíritos traziam e começa a compilar todo esse conjunto de informações para trazer aí para nós o que a gente tem hoje como a doutrina espírita. Quem são, então, os espíritos que se comunicavam ali naquele momento, trazendo essas mensagens de além-túmulo
para que toda a doutrina espírita pudesse ser conhecida como nós a temos hoje. Esses espíritos são nada mais, nada menos que nós mesmos, né? Espíritos que passaram aqui na Terra em outros momentos, que desencarnaram e passam a viver, então, enquanto espíritos no plano espiritual. E assim como os homens aqui na Terra, existem de todos os tipos, uns com mais conhecimento em determinadas áreas, outros mais moralmente desenvolvidos, outros mais levianos, enfim, uma infinidade de características que a gente vê no mundo entre os seres humanos, assim também é para com os espíritos. Os espíritos todos que traziam mensagens, a gente tinha de diversos tipos, desde os levianos, sofredores, enfim, espíritos mais próximos dessa materialidade, até espíritos mais elevados, né, que já avançaram mais no caminho evolutivo, mais avançaram em moralidade, em conhecimento, então, das leis espirituais, e puderam trazer para nós conhecimentos mais aprofundados de toda essa lei divina, né? Puderam explicar melhor para nós uma série de questões que nos auxiliam aí na nossa própria caminhada, na nossa jornada, a partir do momento que a gente conhece qual é a lei sobre a qual nós estamos inseridos. Então, os espíritos, tendo essa grande variedade de tipos e de qualidades, a gente precisa também ter critério para poder entender, né, quem é que nos fala. E aqui, isso é muito claro quando a gente pensa sobre seres humanos encarnados. Não é qualquer um que chega para nós e fala determinada coisa que a gente vai tomar aquilo como verdade absoluta. Se é uma pessoa que a gente respeita, que a gente entende, que realmente possa ser uma referência, né, possa ter ali uma certa ascendência moral para nos dar conselhos, para nos ensinar determinadas coisas, a gente acolhe com carinho. Mas outras pessoas, às vezes, podem dar conselhos que são ruins para nós, podem falar coisas que não condizem com a verdade, e aí, nesse sentido, a gente também tem critério para ponderar e falar, não, acho que não concordo com isso, acho que isso realmente não está condizente com o Evangelho de Jesus, com as coisas que a gente já vem aprendendo. Então, esse é um conceito bastante claro para a gente perceber, e desde o início lá na codificação, Kardec nos ensina muito sobre isso. Voltando um pouquinho aqui à fala de João, ele diz então, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Nós dissemos então. E ele continua, experimentai se os espíritos são de Deus. E aqui tem uma palavra bastante interessante, experimentai. No início da doutrina espírita, Kardec faz um trabalho bastante criterioso com uma abordagem científica que dá essa possibilidade de a codificação ter sido trazida realmente com bastante bom senso, com bastante lógica, com bastante critério, porque essa experimentação foi feita. Kardec sempre analisava todas as mensagens que chegavam e ele tinha alguns critérios para isso. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita também tem esse caráter científico, porque tinha e deve permanecer tendo até hoje para todos nós que seguimos na senda aí da doutrina espírita, aprendendo, estudando, devemos seguir, né, com esses mesmos critérios que Kardec já nos ensinava lá atrás, de experimentação, de análise.
Então, uma das coisas bastante simples que Kardec fazia era a questão da universalidade, né, das respostas. Então, uma mesma mensagem, um mesmo conhecimento, um mesmo teor, quando trazido por médiuns diferentes, em localidades completamente diferentes, o mesmo teor de resposta para algumas perguntas que ele fazia, a gente pode perceber, então, que essas respostas têm um critério de verdade naquilo que dizem, porque médiuns, mais uma vez, diferentes, que não se conhecem, que trazem respostas muito similares, às vezes por espíritos mesmo diferentes, a gente vai percebendo como que se as coisas se harmonizam, né, se coadunam, é porque a gente tem ali uma parcela da lei divina para entender, né, para conhecer. Então, toda essa análise, qualquer mensagem que chegava às mãos de Kardec, ele fazia isso com muito critério, né? E depois de um tempo, com alguma base já construída, a gente tem mais facilidade até para poder analisar as mensagens que nos chegam. Uma leitura inicial de uma mensagem, ela já traz para nós, é como uma leitura de uma carta, de uma pessoa que a gente talvez não conheça, mas pela maneira como escreve, pelo teor das ideias e dos pensamentos que traz, a gente pode ter uma impressão, um conhecimento ali sobre que tipo de pessoa está escrevendo aquela mensagem, né? A gente consegue perceber se tem seriedade, se tem, enfim, se é uma mensagem que vale a pena a gente dar crédito, ou se logo de início a gente percebe que traz conceitos ali não muito interessantes. Então, a gente destacou aqui essa palavra experimentai, porque isso foi muito presente no início da codificação, isso foi muito presente na postura de Allan Kardec, quando nasceu o Espiritismo, a doutrina espírita, e é uma coisa que a gente precisa manter, né? Porque o intercâmbio continua, porque a gente continua tendo esse intercâmbio com os espíritos, seja por meio das reuniões mediúnicas que a gente trabalhe, né, que a gente participe dentro da casa espírita, né, os trabalhos sérios e tudo, seja nós mesmos, assim, pelos momentos de inspiração, das ideias que muitas vezes nos chegam, sem que a gente tenha, assim, a ideia mesmo de que aquilo nasceu de nós, né? A gente recebe muitas inspirações do alto. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, e os espíritos na resposta são bastante claros em dizer para nós que a influência é muito grande, que muitas vezes a gente não percebe, mas eles estão até direcionando e orientando as nossas vidas. Então a gente tem sim esses momentos de interação sempre, mas muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, momentos de ideias que surgem nas nossas cabeças, que não são nossas, né? Que surgem aí e que a gente vai entender, então, como influência dos espíritos, a gente também tem esses critérios de análise para acreditar ou não nessas influências, né? Fazer essa ponderação, se determinada ideia, né, de fazer alguma coisa, se aquilo é benéfico para mim, para os outros que me cercam, né? Essa ponderação, ela precisa ser sempre feita
porque a gente tem responsabilidade sobre os nossos atos, enfim. E aí, sobretudo com o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta, a gente tem bastante claro que muitas coisas que às vezes a gente pensa em fazer não são as melhores escolhas para as nossas vidas, né? A gente já tem aí um caminho a seguir, um caminho de bem, um caminho de amor, um caminho de caridade, de olhar para os nossos semelhantes como nossos irmãos verdadeiros, assim como nós, né? São filhos de Deus, são criados como nós e merecem todo o nosso respeito, toda a nossa compreensão, independente de quem sejam. Enfim, os caminhos de perdão, a gente já tem essas orientações a seguir. Então, a gente já tem critério para analisar todas essas coisas. E aí, o que o João diz aqui nessa fala, que a gente deve experimentar para saber se os espíritos são de Deus. E o que será que ele quer dizer com isso, né? O que é ser um espírito de Deus? Será que nós somos de Deus? Porque a gente está falando aqui sobre espíritos desencarnados que se comunicam conosco, né? Mas nós também somos espíritos. E aí eu vou deixar a reflexão, será que nós também somos esses espíritos de Deus? É claro que nós todos somos criados por Deus, como eu já acabava de dizer, nós somos filhos, somos amados por Deus da mesma maneira, todos nós, indistintamente, independente de qualquer escolha equivocada, de qualquer postura, de qualquer rebeldia, de qualquer resistência, nós somos filhos de Deus e somos amados por Ele da mesma maneira como Ele ama todos os seus filhos. E isso é inegável. Isso nunca vai ser diferente. Porque, apesar de qualquer coisa, o amor de Deus é infinito e envolve-nos a todos. Mas o que é que nos faz, então, né? Por que João está falando que existem espíritos que são de Deus e, por consequência, existirão outros que não são? O que é ser de Deus nesse sentido? E eu trouxe para ajudar a gente a entender um pouquinho o que é isso, uma reflexão de Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 84, chamado Somos de Deus, em que Emmanuel dá algumas dicas, algumas pistas para a gente entender um pouco essa expressão. E ele diz: apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Então, apesar da nossa origem divina, como eu dizia, todos nós, espíritos, somos criados por Deus e temos a mesma origem divina. Então, nesse sentido, todos somos de Deus, mas não é bem isso que a expressão quer dizer. O Emmanuel diz aqui: 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Essa separação é uma escolha das criaturas. É uma escolha que já está simbolizada lá no Antigo Testamento, quando a primeira revelação chegou até nós de maneira bastante alegórica, naquela figura do paraíso de Adão e Eva, quando eles escolhem comer de um determinado fruto ali que Deus tinha falado que eles não deveriam comer, né? E eles escolhem nesse simbolismo, então, se afastarem de Deus. A criatura ali, que vivia num paraíso, vai passar por uma série de questões e se vê nu diante de Deus e acaba, então, buscando esse caminho que é de autossuficiência. E essa é uma escolha que a gente
tem feito ao longo da vida, né, da nossa jornada evolutiva, em muitas experiências, a gente vê a humanidade fazendo essa escolha de maneira mais patente ou menos. Quando a gente escolhe se esquecer de Deus, quando a gente escolhe fingir que nós não somos filhos dele, e quando a gente acha que é capaz de construir toda a nossa vida sozinhos, sem o auxílio do alto. Deus respeita as nossas decisões, porque ele nos dá o livre-arbítrio. E assim como no simbolismo lá do jardim, né, ele permite que as criaturas façam as suas escolhas. Só que à medida que a gente faz as nossas escolhas, a gente vai se afastando de Deus. A gente pode ficar nesse caminho por muito tempo, mas chega um momento que, assim como o filho pródigo da parábola, que escolhe também se afastar do pai e seguir os seus próprios caminhos, achando que é autossuficiente nesse sentido, ele chega a um momento de tamanho afastamento onde ele cai em si. E aí então percebe que lá junto ao pai, ele era mais feliz, né? Junto ao pai ele tinha alimento que o sustentasse. Porque quando a gente se afasta de Deus, as nossas forças elas podem durar algum tempo, mas elas vão se esvaindo, elas vão acabando. E aí chega um momento que a gente se vê realmente desnutridos, espiritualmente falando. E aí então, como filho pródigo, é o momento de retornar à casa do pai. Bom, todo esse panorama para dizer que aqueles que não estão nesse lugar aqui de serem chamados, que sejam, né, de Deus, são aqueles espíritos que pelas suas próprias escolhas resolveram se afastar dessa paternidade celeste. E o que isso quer dizer quando a gente se afasta? Não é só uma negação do alto, né? Mas é uma postura de vida que não condiz com aquilo que a gente aprendeu na casa do Pai. Deus tem ensinado para nós, ao longo das muitas revelações que a gente recebe, quais são as chaves para a nossa caminhada evolutiva. Quais são, como é que funciona a lei divina e qual é o caminho que nos leva a estar cada vez mais próximos dele. A gente, mais ou menos, já temos conhecimento desses caminhos. Mas às vezes a gente acha que esse é um caminho muito difícil, ou que é um caminho que não vale a pena, e a gente escolhe, então, deliberadamente não segui-lo. E aí a gente se envereda por muitos equívocos, por caminhos de criminalidade, enfim. E aí é esse momento em que a gente está afastado de Deus, né? Quem são, então, aqueles espíritos que são de Deus? São aqueles que escolheram viver, amar os seus semelhantes, fazer o bem, tudo isso que a gente conhece, né? Perdoar aos seus irmãos, enfim, se esforçar nesse caminho de autoaperfeiçoamento, construindo as virtudes dentro de cada um, né? Dentro de si. Esses são os espíritos que são de Deus. Que sejam perfeitos? Não, mas que já estejam a caminho, como a gente vê também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte dos bons espíritas, né? Os homens de bem e os bons espíritas, aqueles que estão fazendo esforços por domar as suas más inclinações, que já estão
nesse trabalho interior de autoburilamento. Então, esses são os espíritos que são de Deus. Então, o critério que a gente tem é o próprio Evangelho do Cristo. Olhar para Jesus, ver como ele se portava, como ele agia com seus semelhantes, tudo o que ele viveu. Jesus é para nós o modelo e o guia. Então, ele é o referencial que nós temos de comparação. Qualquer espírito, e aqui encarnado ou desencarnado, que busque se assemelhar a esse código de conduta, a essa maneira de viver, de se portar na vida, como a de Jesus, qualquer um que busque se assemelhar a isso, é um espírito que pode ser chamado de Deus, né? Como nesse caso a gente está vendo. Aqueles outros revoltados que escolhem se afastar deliberadamente disso, não. Então, Jesus é esse grande referencial que nós temos para analisar, né, todas as doutrinas, todos os conselhos, tudo que nos chega, todas as ciências, todos os conhecimentos que existem, que chegam a nós por meio dos espíritos desencarnados, através do intercâmbio mediúnico, e também de tudo aquilo que a gente vê aqui na Terra hoje. Nós vivemos num mundo de muita informação, onde a gente tem acesso às informações de todo tipo, e elas são muito disseminadas. Todos os dias a gente vê nascerem coisas novas, pessoas novas dizendo coisas diferentes. E qual é o critério, então, que a gente tem para analisar todas essas informações que nos chegam? É um momento muito diferente de tudo que já foi vivido no mundo aqui encarnado, porque o acesso à informação ele é muito grande, a quantidade de informação que a gente tem hoje é muito maior do que tivemos em todos os tempos da humanidade encarnada aqui na Terra. Então, é muito importante que estejamos atentos com relação a tudo que nos chega, com relação a tudo que temos tido acesso e como analisamos, como entendemos todos esses recados, né, do mundo, todos esses conhecimentos, enfim, todas essas informações. E aí, para ajudar um pouquinho mais a gente, em termos mais práticos, sobre como analisar as mensagens dos espíritos, as comunicações, e poder ter esse critério para não acreditar em tudo, mas para poder selecionar o que é bom do que não é, a gente vai recorrer a Kardec, mais uma vez, nesse mesmo item que a gente está comentando do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec já deixa claro que uma fala, né, do Evangelho de Jesus ali é um norte muito bom para nós, que é pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Então, pelas obras, né? O fruto é aquilo que a gente gera no mundo, né? Então, sobretudo quando a gente fala de espíritos encarnados, a gente consegue ver na vida do indivíduo se tem frutos salutares, saudáveis ou não, e isso nos ajuda a perceber se essa árvore também é uma árvore saudável. Então, a gente tem esse critério muito claro de perceber, então, nas próprias ações, nas concretizações que a gente faz, que os frutos e os bons frutos só podem vir de árvores boas, né? Enquanto os maus frutos vêm de árvores deterioradas. Mas então, para nos ajudar de uma maneira mais patente, assim, com relação a isso, a gente vai recorrer ao Livro dos Médiuns. Quando Kardec também faz
uma listagem. Kardec sempre muito claro em tudo, né? Sempre muito didático, e faz questão de trazer no Livro dos Médiuns esse guia muito seguro para o nosso intercâmbio com o mundo espiritual. Ele coloca lá no capítulo 24 alguns itens sobre distinção dos bons e dos maus espíritos. A lista é bastante grande de coisas que se possam analisar. Eu separei algumas, só algumas, não todas, para a gente ter alguns conceitos bem chave que nos ajudam, então, nessa distinção, nessa análise, para que a gente, mais uma vez, não saia acreditando em tudo como verdade absoluta, mas possa fazer essa análise e esse critério para realmente ver o que a gente escolhe acolher dentro da nossa alma aí, né? Com aquilo que a gente recebe de informação. E aí, a primeira coisa que Kardec deixa muito claro para a gente é que os espíritos realmente superiores dizem unicamente coisas boas. E isso parece bastante lógico, bastante claro, mas é sempre bom a gente reforçar. Um espírito bom, um espírito superior, ele só pode falar coisas boas para nós, né? Enquanto os espíritos mais levianos, pelo contrário, eles vão trazer uma maneira de falar, uma linguagem que ressalta um pouco mais as coisas negativas, né? Como Kardec coloca aqui, denotam baixeza, né, na fala. Esse é um sinal indubitável de inferioridade, uma baixeza na fala. O tipo de linguagem que os espíritos trazem pode parecer difícil de análise, mas é muito claro, né? Eles imprimem na própria fala quem são, e é a partir disso que a gente vai começar a analisar. Então, a bondade e a afabilidade são os atributos essenciais dos espíritos depurados. Bondade na fala, afabilidade, essa maneira de relacionar-se com o outro que é pautada nesse respeito, nesse carinho, nesse jeito afável e dócil, né, de conversar com os seus semelhantes, é um dos sinais dos espíritos superiores. E aí eu me lembro de um vídeo que assisti recentemente sobre um vídeo do Chico, né, lá no Pinga Fogo, e eu fiquei bastante surpresa, assim, e muito tocada de perceber algumas coisas, né? O Chico, ele foi interrogado muitas vezes ali no Pinga Fogo, muitas perguntas eram trazidas ali para ele, e ele ia respondendo, né, com aquele jeitinho humilde, né, sincero, tranquilo ali dele, simples. E esse vídeo que eu vi recentemente era uma pergunta que não foi feita ali pelos jornalistas, era uma pergunta de alguém de fora que gravou um vídeo fazendo a pergunta. E aí, eu aqui, na minha condição de julgar ainda, né, algumas posturas, posso estar enganada, mas tive a impressão de que a pessoa que fazia a pergunta não estava sendo, assim, muito afável na pergunta. Demonstrava ali um pouco de assim como se quisesse desafiar um pouco, né, o Chico na pergunta, fazer alguma ironia, alguma coisa nesse sentido para provocá-lo realmente. E aí, quando a câmera vai, né, em direção ao Chico para que ele respondesse a pergunta, ele é muito
muito calmo, assim, muito tranquilo em responder, e ele inicia dizendo mais ou menos nesses termos, assim, agradecendo a pergunta do irmão, um irmão honrado, ele fala alguma coisa nesse sentido, e ele agradece a fraternidade na pergunta, né, no questionamento, e aí eu fico me perguntando, né, talvez na nas nossas imperfeições ainda, a gente possa pensar que essa postura do Chico fosse até hipócrita, assim, né? Mas ele é de uma naturalidade tão grande, de uma espontaneidade tão grande, em tratar o irmão com muito respeito, que ele transparece essa humildade de ver ali naquele irmão um irmão mesmo, independente se concordava com ele ou não, nessas questões espirituais, né? Ele o acolhe como um irmão verdadeiro. E é claro, né? Isso transparece para nós. E imaginem, se essa não é a maior maneira de desarmar qualquer ataque que a gente possa receber, né? Responder com bondade, com afabilidade, com respeito. Eu fiquei imaginando ali as pessoas acolhendo, né, a fala ali do Chico muito humilde, como isso realmente já desarma qualquer postura de enfrentamento que pudesse existir, né? Enfim, e aí um próximo critério aqui que o Kardec ressalta é uma coisa interessante também para a gente ter em mente que esses aspectos que a gente estava falando até agora são aspectos morais. A gente vai analisar a fala do espírito, a maneira como ele se coloca, por meio dessas qualidades morais. É isso que define a superioridade ou não de um espírito. É isso que define se o espírito é de Deus ou não, né? Porque ser de Deus está relacionado diretamente com esse desenvolvimento moral ou com esse esforço, né, de desenvolvimento moral, como a gente falava. E isso não tem a ver necessariamente com inteligência. E Kardec deixa isso bastante claro aqui no Livro dos Médiuns, que inteligência e moral nem sempre andam emparelhadas. Podem estar, mas nem sempre o são. Porque muitas vezes a gente vai ver mensagens de espíritos extremamente inteligentes, mas que denotam um afastamento dessas virtudes moral bastante claro, seja por arrogância, né, seja por qualquer postura ali, então, que se afaste disso, a gente vai perceber que espíritos muito inteligentes, às vezes, não são espíritos bons, né, nesse sentido do desenvolvimento moral. E, por outro lado, espíritos muito benévolos, às vezes são muito simples, né, na construção ali da ideia, dessa inteligência que a gente muitas vezes valoriza aqui no mundo, né, que não é ruim em si mesmo, mas que deve caminhar junto sempre com moralidade. O Kardec diz: pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. E aí, mais uma vez, o critério não é inteligência, o critério é esse desenvolvimento moral. É isso que a gente realmente busca, né? Nessa distinção aí das mensagens. Outro aspecto tem a ver com o próprio critério de análise. Quando a gente analisa uma mensagem com um critério rigoroso, os espíritos bons jamais vão se incomodar com isso.
não se sentem de maneira nenhuma testados, não ficam ofendidos com essas coisas, porque eles sabem o quanto isso é importante e necessário para nós, né? Para o nosso próprio desenvolvimento, a gente precisa aprender a fazer essa distinção, a gente precisa aprender a ter esse discernimento. Então, eles nunca se acham ruim, assim, da gente fazer essa análise, esse critério. Pelo contrário, espíritos que não estão tão com Deus assim, né, como a gente vem construindo a nossa ideia aqui, podem sim se incomodar com isso, serem às vezes bastante duros no sentido de dizerem que não precisa disso, que a gente está duvidando, enfim, e criarem uma certa situação. Os espíritos evoluídos, mais uma vez, não se incomodam, pelo contrário, incentivam sempre que essa análise seja feita. A gente precisa ter essa condição, né, de poder fazer análise com segurança e poder fazer essa distinção, então, de tudo aquilo que a gente recebe. Kardec já dizia para nós o quanto é importante isso, que às vezes é melhor a gente rejeitar algumas verdades, até que a gente esteja maduro, então, para conseguir realmente chegar a verificar que essa verdade realmente é uma verdade, do que aceitar mentiras. Porque as mentiras, por menores que possam parecer, às vezes elas são a nossa grande pedra de tropeço. E a gente sabe o quanto a encarnação é valiosa, né? Enquanto cada momento, cada ação, cada circunstância são valiosas para a nossa jornada evolutiva. A gente não sabe o tanto de investimento que a gente teve do alto para estarmos aqui hoje encarnados, com as experiências que a gente tem, né? Para construir um pouco mais, colocar mais alguns tijolinhos nessa nossa jornada evolutiva. E às vezes, por desatenção, a gente vai acolher uma mentira que parece pequenininha, né? Um conselho equivocado ali que parece pequeno, mas que é a grande pedra de tropeço, faz a gente cair mais uma vez e mais uma vez não aproveitar a oportunidade, né? E continuar somando dores e sofrimentos para nós mesmos. Deus quer sempre que a gente avance. Os espíritos que nos acompanham, né, os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, seguem um trabalho incansável para que a gente avance, para que a gente possa aproveitar as oportunidades. E quando eles vêm para trazer alguma mensagem, é sempre nesse sentido, né, de bom ânimo e de instrução para que a gente siga adiante no caminho do bem, né, da transformação. Então, é um investimento realmente alto para a gente tomar cuidado com o que parece pequeno. Às vezes, a gente caminha uma vida inteira para chegar num momento de descuido e aí escorregar, cair num equívoco ali que cria uma série de circunstâncias, enfim. Nós todos encarnamos com o intuito, com o propósito de avançar, de aproveitar essa oportunidade, então que a gente possa fazer isso com todas as nossas forças. Os bons espíritos, eles têm muito critério com relação à previsão de futuro, né? Os espíritos levianos, por conta da falta de comprometimento que têm, eles têm muita facilidade em predizer o futuro, falar o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer, enquanto os bons espíritos fazem isso tudo com muito critério, até porque muitas vezes não tem toda a presciência, né, realmente de conhecer tudo que vai acontecer. Muita coisa depende das nossas escolhas, mas quando acham necessário que algum tipo de
de aviso deve ser trazido a nós, eles fazem isso de maneira muito mais sutil, na forma de pressentimentos, por exemplo. Kardec fala isso aqui, quando isso convenha, isso é muito caso a caso, a gente sabe que não são questões corriqueiras que acontecem a todo momento, são pontuais em alguns momentos, quando eles acreditam que isso possa ser útil. Então, muito cuidado nesses sentidos, né? Essas mensagens muito premonitórias, que dizem tudo que vai acontecer, que dão datas fixas para determinados acontecimentos. Nada na vida é fixo assim, com data e hora marcada. Todos os processos que a gente vive são processos gradativos, que levam tempo, né? Que tem uma série de questões encadeadas aí. Então, cuidado e critério nesse sentido. Com relação ao tipo de linguagem ainda, os espíritos superiores são simples. A fala, a gente pega mensagens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, algumas mensagens que o Kardec seleciona, as mensagens do Espírito de Verdade que a gente vê são em geral, mensagens bastante curtas. Elas são simples, sem prolixidade, mas de uma profundidade de ensinamentos tão grande, porque os espíritos superiores, eles têm essa capacidade de dizer muito em muito pouco. Diferente de nós, que às vezes a gente precisa de muitas palavras, e explica de um jeito e reexplica de outro para tentar se fazer entender. Os espíritos superiores têm essa capacidade de serem concisos e de serem simples, né? Esse também é um outro critério que a gente tem aqui. Um outro bastante lúcido também é que os bons espíritos não ordenam, eles não impõem nada. A gente sabe que a evolução depende de cada um de nós. Deus nos deu livre-arbítrio e as escolhas são nossas. E a evolução se dá à medida dos nossos próprios esforços. Então, por mais que os nossos espíritos, amigos, benfeitores, queiram, né, que a gente avance, eles não fazem nada por nós, eles estão conosco, nos auxiliam sempre que a gente precisar, mas em nenhum momento eles vão falar para nós, ordenar ou impor o que deva ou o que não deva ser feito. Faça assim, ou não faça assado, ou nem pense nisso, ou faça aquilo outro. Não são falas que estejam presentes na fala dos bons espíritos. Eles podem nos aconselhar e muitas vezes o fazem, mas são conselhos. Conselhos são diferentes de ordens e de imposições, como conselhos que a gente toma de amigos, né? Mas mesmo assim, os conselhos eles são bastante sutis, né? Sempre com muito respeito a cada um de nós, com respeito às nossas escolhas. Esse é um outro ponto muito, muito importante. E se eles não são escutados nesses conselhos, eles respeitam então as nossas escolhas e se retiram sutilmente. Se retiram no sentido de que nos abandonam? Claro que não, continuam ali a olhar por nós, mas se afastam porque percebem que a gente não está querendo aqueles conselhos naquele momento, né? Então respeitam as nossas escolhas e seguem nos amparando na medida do possível. Os bons espíritos não lisonjeiam, então esse excesso de elogios exagerados, né? Vocês são maravilhosos, vocês são os melhores, o isso, aquilo, o outro. Isso também não faz parte da fala dos bons espíritos. Também não ressaltam nunca os pontos negativos de um indivíduo, né? Ou de uma situação. Eles, pelo contrário, procuram atenuar os erros e pregam sempre a indulgência, enquanto os espíritos levianos, eles
tem prazer, né, em levantar esses pontos negativos, enfim. Bom, esses foram só alguns pontos, como eu disse, não são todos. Kardec traz uma lista bastante clara, ela é bem extensa. E a grande reflexão final aqui, que eu gostaria de trazer para todos nós, é que a gente tem esses critérios para analisar tudo aquilo que nos chega, seja dos espíritos desencarnados, seja mesmo dos encarnados aqui no mundo, com todas as informações que a gente tem hoje. Mas a grande transformação que a gente precisa fazer e que vai nos ajudar muito até nesse discernimento é aprender a julgarmos a nós mesmos, a olhar para o nosso interior e perceber se nós temos sido de Deus, se nós temos sido esses espíritos de Deus que buscam caminhar com Ele, que buscam viver a lei divina e o Evangelho de Jesus como nós já o conhecemos, ou se ainda temos escolhido um caminho de mais rebeldia, de afastamento do Pai, que vai nos deixar ainda mais suscetíveis a acolher esses espíritos que não trazem mensagens muito boas ou salutares para cada um de nós. Então, o grande esforço de transformação, é claro, a gente analisa tudo aquilo que nos chega, mas o grande esforço é de uma transformação íntima, porque sendo espíritos melhores, a gente vai poder também ter mais critério para analisar tudo que nos chega. Que Jesus nos ampare, nos inspire, nos fortaleça nessa jornada, nessa caminhada, para que a gente possa ir se transformando e cada vez sermos mais espíritos de Deus, estarmos mais próximos com Ele nessa comunhão profunda. Muito obrigada, amigos, por tudo. Fiquem com Deus.